Olá, então como estão? Agora vamos fazer mais uma entrada para uns vídeos. E desta vez é a minha esposa que vai falar primeiro. Depois falo eu. E vou-vos dizer uma coisa, vocês vão gostar. Se não gostarem, olha, ponham um dislike. Se gostaram, ponham um like. Acho que vão pôr like. Eu também acho que vão pôr like. Até porque tenho-vos uma coisa para vos mostrar antes da minha esposa falar. É louco, não liguem para ele. E sim, vamos começar um vídeo, ok? Boa tarde. Hoje escolhemos para título deste vídeo o que é a fonte. Eu vou então começar. Muita gente nos tem questionado porque é que nós nunca nos manifestamos nos nossos vídeos como religiosos. Bem, nós sempre dissemos que não o somos. Somos realistas e, portanto, ateus. Alguns religiosos já nos chamaram de ateus empedernidos. Queremos agradecer a esses crentelhos. Ficamos muito contentes. No entanto, também já reparamos que um crentelho geralmente não sabe de história, não sabe de geografia, não sabe de política, não sabe de filosofia, não sabe de química, não sabe de física, de ciências humanas, portanto, e etc. Um crentelho é apenas um crentelho. E nós fazemos parte de uma raça, espécie, que, devido a várias circunstâncias, tivemos que povoar esta galáxia. Somos de Beta Draconis, como já vos dissemos uma vez ou duas, uma constelação em grelha. Viemos de uma estrela branca chamada Aloide e de um planeta que tem o nome de Arísia. Toda esta abertura foi para dizer-vos, com toda a verdade, que nunca encontramos, em parte alguma, nenhuma divindade, nem sequer uma menção a uma. Este planeta é um dos 4 que são planetas prisão galácticos e só nestes 4 planetas é que mencionam isso, em nenhum mais. Claro está que nem sempre foi assim. Só se tornou colónia penal há 400.000 anos atrás. Mas continuemos. Em lado nenhum se refere à existência de um divino, ou Deus. Povo nenhum tem esse conceito, como aqui e os outros 3 planetas prisão. Até porque realmente não existe qualquer Deus. Também acontece que alguns se referem ao universo em geral. E esses talvez não estejam tão longe da realidade. Então vamos começar. Vamos referir um facto histórico que vai exigir de vós uma abertura mental, espaço-temporal de grande alcance. Há sensivelmente
2.000 milhões de universos atrás, neste multiverso, uma inteligência incorpórea vogava sozinha no éter, tentando conhecer-se. Ela não tinha parâmetros para isso, só existia apenas nos seus incipientes pensamentos. Nada tinha, apenas sentia e existia. Mas para isso, que de início era apenas surpreendente, tornou-se pouco a pouco incompleto. A mente, embora não fosse emocional, pois apenas existia, usava a racionalidade em absoluto. E essa racionalidade dizia-lhe que, como estava, ela nunca poderia progredir para lado nenhum. E isso era um grande problema, pois o que mais queria era compreender o que se passava com ela própria, não compreendia que estava com algo a crescer no seu âmago. Era um arremedo de fome, mas uma fome que crescia cada vez mais na sua consciência. Era a fome de saber e fome de vida. Que fazer então? Entendeu que só tinha uma hipótese de crescer e que era tornar-se material, apesar da sua imaterialidade. Ao fazê-lo, começou a criar através de átomos e seus componentes. Isto não foi fácil nem rápido, mas ela conseguiu. Utilizou um átomo mãe que continha toda a sua essência copiada e fê-lo expandir-se quase instantaneamente. Nesse átomo estava tudo, nesse átomo não estava tudo, mas estava a energia que necessitava. Começou a expandir-se em forma lenticular. Começou a criar células latentes, da qual faziam parte não só a luz, como a gravidade e também átomos separados. Apareceram então umas coisas chamadas protogaláxias que existiram de forma nascente. Ainda não tinham consciência própria, mas já estavam a ajudar a fonte a juntar informações do que cercava esses protoplanos. A fonte compreendia que só ultrapassando as suas debilidades daria um passo seguinte, isto é, cria um intrincado sistema de cordas, nem sei que mais chamar-lhe, energéticas que podem ser manipuladas para se poderem obter resultados palpáveis que pudessem ser usados pela fonte. A fonte tem consciência que não sabe tudo. Muito longe disso. E antes de passar ao meu esposo e ser ele a continuar, eu quero dizer-vos que este vídeo vai ser dividido em 4 partes. Portanto, a que nós vamos fazer hoje, o primeiro vídeo, será a primeira parte
e haverá depois 3 outras partes com o mesmo título. Até já! Olá, como estão? Vou continuar a conversa sobre a fonte. Só que os vídeos têm que ser compridos e se a gente, para não estar 1 hora e tal aqui a falar, tenho-vos a dizer quase 2, dividimos isto em 4 partes. Esta é a primeira. Mas antes de começar a minha parte, eu quero dizer-vos que aqui há uns vídeos atrás, vocês viram a minha esposa com 2 corações, assim, pendurados. E então, o que é que isso significa? Significa que um desses corações é o meu. Eu não tenho os meus corações, o coração dela aqui pendurado, mas está dentro de mim. Portanto, são 2 corações, o meu e o dela. E como vocês viram, no fio não há mais espaço para ninguém. Eu amo-vos a todos. Mas agora vou continuar. Sobre a fonte. A fonte, aquela primeira parte que a gente teve a explicar, vai ser recomeçada agora. Então é assim, a fonte tem consciência de que não sabe tudo. É muito longe disso. Só sabe, ao momento, o que as suas partes diferentes lhe transmitem. Todas. Ele junta e percebe. E mesmo assim não percebe tudo instantaneamente. Para isso usa das suas criações, que é o tempo. Só que o tempo não é o nosso tempo. O tempo do universo não é o tempo dos seus componentes. É uma coisa totalmente diferente. As criaturas são finitas, são células de um corpo que é o universo. E ao mesmo tempo são universos para as nossas próprias células. Só que se tudo fosse regido por uma pré-ordem e uma pós-ordem, nada podia ser compreendido com proveito. A ordem é das coisas melhores que existe, mas não ajuda muito a evolução. Tem que haver algo mais. Só uma relativa desordem traz ou traria evolução. Se tudo fosse regido pela ordem, não existia motivo para existir. Espero que compreendam a diferença, o que eu quis dizer. Portanto, é a instabilidade que leva mais em frente. É a procura. E a fonte, ou o universo, como vocês quiserem, não sabe nada mais que a súmula do conhecimento das suas partes. E que as partes todas juntas sabiam naquele exato momento e nos momentos anteriores. Portanto, não há o conhecimento do que vem aí. Sabe tanto como nós. O primeiro universo era constituído apenas por rolos de energia que apenas sentiam e de vez em quando interagiam entre si, quase sempre sem um sentido básico. Era necessário mais. Lembram-se que eu vos disse que nós estamos no universo em relação a este multiverso, estamos no universo criado pela fonte 2.000 milhões de universos depois do primeiro. Tudo isso vai ser falado com vocês, mas agora é isto. Então, unindo tudo o que sabia, ela gerou e criou uma forma mais ou menos palpável que se pudesse tornar autónoma. Só que essa fórmula esboroou-se nos seus elementos constituintes e voltou à forma base energética tudo à volta. Não havia, ainda não estava preparado. Criou mais formas, mais conjuntos de seres que imaginou poderem ajudá-lo. Todas falharam. Dezenas e dezenas de vezes, centenas e centenas de vezes, mas a fonte não podia desistir. Até porque se o fizesse, mais valia cristalizar-se. Não andava. E isso a fonte não queria. E ela continuou a tentar, até que uma vez isso resultou. Criou uma forma viável. Poderia dizer-se que ficava satisfeita com isso, mas seria uma imprecisão absoluta. E sabem porquê? A fonte não é boa nem é má. O universo não é bom nem é mau. É amoral. E como tal não era emotivo, e mesmo agora não o é. Se fosse emotivo, ela não poderia manter o distanciamento necessário para um conhecimento eficaz. Não era ainda sabedoria, pois não existia na altura nada que pudesse usar para comparação, para dizer que isto é uma sabedoria. Não havia nada para comparação. Então, ao constatar que tinha acertado, criou mais um ser, e outro, e depois outro, até um número de 12. No entanto, se fossem todos iguais, mais valia ter só criado um, não valia a pena.
Portanto, dividiu-os em 3 subespécies, todas diferentes, mas com características também diferentes. A fonte não é uma inteligência única, pois é apenas mais uma a nível de multiversos. E todas a tentarem aprender, e cada uma a criar um universo separado. No primeiro universo desta fonte, criaram-se 12 formas de vida divididas em 3 espécies diferentes. Os portadores do conhecimento da altura, o conhecimento que havia na altura, os portadores de uma normalidade de justiça que tornava as coisas mais justas, e os defensores desta gente toda. Podia-se perguntar, mas defensores de quê? É simples, a fonte foi forçada a criar uma raça de equilíbrio, a que se chamou a si própria de Orc. Porquê? Porque a evolução da fonte ficou parada num fragmento unívoco da evolução. Estavam ali os 12 seres, estavam ali o universo como tinha feito, mas não havia mais nada. Portanto, era impensável. Então criou os oponentes. Isto é, criou os seres que representassem todo o contrário dos outros. E foi por isso que foram criados os serpentês, que representam para a proteção dos outros. 2 raças originais, os satânicos e os luciferianos, que formaram os arcanjos. Os serpentês, a diferença deles para os arcanjos é que eles não têm asas, não precisam. Eles, se quiserem planar, voar, a coisa, não precisam. Eles são a guarda avançada de todo o universo 1. E nós vamos falar mais disso. Para vocês todos, só vos posso dizer, não se esqueçam aquele coração, um coração meu e outro da Arísia, estamos juntos. Entretanto, eu quero que vocês saibam que no próximo fim de semana vamos continuar a falar sobre a fonte. Entretanto, para vocês, como sempre, até à próxima. Bem, e assim terminamos mais um vídeo. Espero que todos vocês tenham gostado. E, como sempre, despeço-me, Arisia Mater, ou Satanael Alt. E eu também me despeço de vocês com o velho Lucifer Alt. Desejo para vocês todos uns grandes dias. E não se esqueçam, eu tenho sorte.